Ah, iniciando gravação. Tá gravando já. Tá gravando? Então, André, quando quiser, então já pode iniciar. Tá bom. Vamos lá. Olá, amigos da Brasil Spurs, podcast número 22, aparecendo aqui junto com o início da temporada 23-24. Vamos para mais uma temporada do nosso podcast. Início de temporada, o Tottenham está viajando, aproveitando para conhecer o mundo, porque durante a temporada ele não vai sair da Inglaterra, infelizmente, né? Então, está fazendo um tour pela Ásia, já fazendo alguns jogos. Hoje temos convidados especiais, começando pelo nosso presidente, Diego Castanha. Diga lá, Castanha, como é que tá? Fala, pessoal, vamos para mais uma temporada aí do nosso podcast. Temporada passada recebemos bastante convidados legais e já vamos receber mais um grande convidado aí, mais um grande torcedor ilustre do Tottenham. E esperamos aí por uma temporada melhor também, né, do Tottenham. Pior, não sei se será possível, né? Então, esperamos que seja melhor. Pior do que isso a gente cai, né? Nosso outro membro aqui da Brasil Spurs é Carlinhos Berbert, vascaíno e torcedor do Tottenham. Como é que tá, Carlinhos? Ah, tirando os dois, tá tudo certo, né, cara? É meio complicado. Tem aquela máxima, né? Azar no jogo, sorte no amor, mas por enquanto, pedir pro nosso presidente Lula aí, cadê? Que ele prometeu, né, que todo mundo iria namorar no governo dele. Cadê? Tô esperando ainda, presidente, mas voltando à parte do nosso querido Tottenham, cara, é bom. É aquilo, né? A expectativa, por enquanto, vamos dizer assim, é baixa, né? Pelo que aconteceu na última temporada, mas tem alguns aspectos diferentes, né? Tem jogadores que chegaram que, bom, a gente não tinha na temporada passada. Então, eu acredito que tem uma possibilidade, não sei se grande, mas para surpreender, né? Porque do Tottenham não dá para esperar muita coisa, infelizmente. Né, Rodrigão? A gente está acostumado a sofrer, né? O vascaíno sofre mais, eu acho. Mas o torcedor do Tottenham sofre bastante. E o nosso ilustre convidado, jornalista, correspondente, comentarista e um dos homens mais elegantes do Brasil, Tim Vickery. Hoje está aqui com a gente. Obrigado, Tim, pela participação. Grande prazer. Vamos tabelar um pouco. Vamos lá. Bora lá. Vamos começar, Tim. A gente abriu para receber algumas perguntas da galera que segue o podcast. E uma das perguntas que veio, já dá para começar com você. A pergunta é: como você acabou vindo parar no Brasil? Eu estava, na época, com 29 anos. Eu estava procurando uma coisa, um desafio novo, uma coisa para fazer, né? 29. Quantos anos vocês têm? Eu, 37. Eu tenho 25. Eu tô com 30. Que saudade de 25. 29, eu acho que era uma idade excelente para fazer uma coisa dessa, porque você tem campo pela frente, mas também você tá meio cascudo, né? Você não tem 17, 18. Totalmente por acaso, eu trabalhava num desvio da vida, num teatro no centro de Londres, que é um lugar muito cosmopolita, cheio de pessoas do mundo todo. E o bar lá embaixo do teatro estava cheio de brasileiros. Aí eu fiquei curioso, né? Aí eu imaginava, a gente sabe muito pouco sobre esse país. Então, vou lá para ver, né? Pensando que eu ia ficar 2 anos, coisa assim. Até hoje eu não encontrei a saída. Então foi tipo o espírito aventureiro de juventude para ver o que ia acontecer. Então, essa decisão que eu tomei 29 anos atrás me conduziu até a presença ilustre de vocês agora. A presença ilustre é a sua, no caso, Tim, pelo amor.
Só para dar o crédito, foi o Jornal Futebol Oficial fez a pergunta e ele completou falando: você vê muita diferença entre o jornalismo brasileiro e o inglês? Bem, eu estou fora há muito tempo, mas sim, tem grandes diferenças. É simplesmente o tamanho do país, né, que impõe um certo regionalismo, né? O torcedor no Rio, por exemplo, ele ainda não tem a cultura do time de Nordeste, né? Quando o time de Nordeste vem jogar no Rio, o torcedor carioca dificilmente sabe muito sobre o time. Ainda não tem uma o futebol brasileiro ainda está tentando a transição entre regional e nacional. Uma transição que é muito difícil vascaíno, né? Porque hoje em dia tem poucos títulos para sustentar a grandeza de todos os times que se acha grande, né? Isso é claramente uma consequência daquela mudança de um futebol regional para um futebol nacional. Também a Jura explica, além da violência da sociedade, a Jura explica a violência especificamente do futebol, porque o futebol brasileiro é uma fábrica de insatisfações. Não tem como, você tem 12 grandes só no sul-sudeste. Não tem como, todo mundo ganha alguma coisa para sustentar a tua concepção de grandeza, né? Então, fica complicado. Mas tem muitas diferenças. Tem diferenças de estilo, tem diferenças de tom, que é muito bom, porque você acaba... Quando você aprende a falar uma outra língua, você acaba aprendendo outra perspectiva sobre o mundo também, né? Com certeza, eu aprendi muito com o jornalismo brasileiro. Eu aprendi porque o jornalismo brasileiro, velhos tempos de jornal impresso, horário do jogo, coloca uma necessidade de fazer uma coisa com uma rapidez inacreditável, né? O jogo começa 9h40, começava 9h40, o jornal vai fechar. Então, tu tem que trabalhar rápido. Então, isso aí com certeza eu aprendi. A fluência de radialista diante do microfone. Sensacional. Sensacional. Então, tem coisas aí que eu espero que eu peguei um pouco do jornalismo brasileiro. Tem coisas que me preocupam, especialmente na época da mídia social, que é uma coisa que eu vejo muito forte aqui. Pessoal falando o que a audiência quer ouvir. Que isso não é jornalismo. Isso é uma fonte, porque tem uma ignorância nisso aí. E também sustenta a violência. Mas eu vejo isso como uma tendência muito forte de falar aquilo que a audiência quer ouvir. Eu acho que isso para jornalismo é um mote cerebral. Sim, aproveitando o The Brasil, você passou meio por cima das torcidas, o The Brazilian League também perguntou se tem muita diferença entre torcida Brasil e Inglaterra. Eu vejo... Sim, fala. Não, só completando, porque eu vejo que lá eles têm mais noção do tamanho do time, o que time entra no campeonato para brigar. Então, eles têm a expectativa do tamanho que o clube se coloca. E aqui no Brasil, não. Aqui, se você está torcendo para o Curitiba, você acha que o Curitiba tem que estar entre os 4 primeiros. Sei. E vai queimando o técnico e vai brigando. Sim. Mas também a cultura da torcida é uma coisa dinâmica. Mudou muito na Inglaterra, né? Por causa se você muda a arquitetura de um estádio, você vai mudar a maneira de torcer, né? Aquela mudança de todo mundo em pé para todo mundo sentado, mudança de preços também. Então, quer dizer que tem uma dinâmica de torcer, sem mudar muito as pessoas, né? O cara que é a média da torcida no estádio inglês hoje em dia é uma média velha, né? É tipo 50 anos por lá. As pessoas que ficavam em pé 30 anos atrás, mas agora tem mais dinheiro, pode pagar. Então, às vezes fala sobre uma elitização, mas eu vejo
eu vejo muito turista também, né? Virou. Eu estava no estádio a única vez que eu fui, 2 meses atrás, contra o Crystal Palace. Quantidade de coreanos no estádio, impressionante, né? Por causa de som, obviamente, né? Quando eu morava lá, eu não ouvi isso. Ouvi bastante noruegueses, né? A força da moeda deles era um programa para eles. No Brasil, eu acho que a sociedade brasileira, o elemento, acho que ele está perdendo diariamente. O conceito de humilhação é muito forte aqui, muito forte. Então, o cara, às vezes, ele se sente humilhado no cotidiano. Quando ele vai para o estádio, ele se sente humilhado pelo time dele, tem uma raiva lá muito, muito forte. Isso é uma diferença. Mas também, isso é uma coisa que me fascina. Eu acho que futebol é uma língua universal, que se fala com sotaque diferente. É fascinante como a mesma coisa é apreciado de uma maneira diferente, por torcidas diferentes. Aqui, aí eu vou voltar para aquela questão de humilhação. A torcida brasileira adora um jogo de efeito. Adora, adora, adora. Até os narradores e tal. Chapéu, por exemplo. Muitas vezes, chapéu é ruim futebol. É ruim, porque aquele tempo que a bola fica no ar, né, dá um tempo para a defesa se organizar. E muitas vezes o cara que dá o chapéu, logo em sequência, perde a bola. Mas aqui inflama. Vamos imaginar que você tem a bola, e eu vou lá para te marcar, e você faz uma finta e eu caio no chão. Isso inflama a torcida, porque eu, como marcador, eu fui humilhado naquele momento. Então a torcida reage disso com quase uma agressividade, coisa que lá não lembro, mas eu lembro lá a torcida, o colombiano Asprilla, quando ele foi jogar no Newcastle, ele sentiu isso muito forte. A torcida se inflamando quando ganhou o escanteio, né? Por quê? Porque lá, historicamente, a torcida mais barulhenta, o Line era um pouco diferente, mas a torcida mais barulhenta ficava por trás do gol, né? Então, o escanteio tá acontecendo bem na tua frente, e aquele momento coletivo, você coloca a bola lá, todo mundo tá querendo soprar por dentro, né? Então, Asprilla, quando ele viu a torcida inflamando com escanteio, né? Porque para um colombiano, que coisa chata, alguém tem que ir tudo lá para botar. Então, eu acho isso fascinante. Mas também, eu acho que sempre tem uma dinâmica da mudança. Quando eu era criança, quando eu jogava e tal, como criança, a gente não houve cobrança de falta. Isso não é uma coisa que a gente fazia. Né, tipo cobrança de falta por cima de barreira. Hoje em dia, obviamente, tem, né? Isso virou parte. Então, sempre tem uma dinâmica de mudança, mas felizmente tem diferenças culturais, porque seria muito chato se todo mundo torcendo exatamente da mesma maneira. Sim, com certeza. Vamos passar para o nosso vexame da última temporada, Diego. O que você tem a falar desse finzinho de temporada do Tottenham, que foi aquela maravilha, coisa linda? A coisa tem sido muito ruim em 5 anos, né? A classificação para a final da Liga dos Campeões em 19 foi um milagre. O time já estava caindo muito. Já estava. A auge para mim foi 16. Eu vou te contar uma história sobre a 16, porque somente por acaso eu estava lá, final da temporada, quando o Leicester ganhou o campeonato. Né? O Leicester ganhou quando a gente empatou 2-2 com o Chelsea. Não sei se vocês lembram desse jogo. Foi um jogo muito elétrico. Eu acho que todo mundo levou amarelo. Isso. Todo mundo. Gol do Hazard no final. Isso. Eu estava lá. Foi o Chelsea que me deu os ingressos. Né? Então, eu estava lá dentro da torcida do Chelsea. Né? A minha mulher, isso é importante na história. A minha mulher é brasileira de raízes indígenas. Isso é importante. Então, a gente abre 2-0. Né? Eu estou lá,
quieto, mas feliz. Tá bom, o campeonato está vivo. Vamos lá, a atuação foi muito boa, né? Mas naquele momento, para Chelsea, a única coisa de importância no mundo naquele momento foi impedir o título para Tottenham. Isso foi a temporada deles, né? Impedir o título. Então o time reage no segundo tempo, é o gol de empate que dá o título para Leicester. Aquele golaço de Hazard, que eu acho que foi a única coisa que ele fez naquela temporada, né? Então os caras estão pirando. E o cara mais desequilibrado, bem na minha frente, ele tá vendo que eu não tô comemorando. Ele começa a ficar raivoso comigo, com muita raiva. Então ele vira para mim e falou: "Você é um torcedor de Tottenham?" Aí eu tenho que virar brasileiro, né? Aí as raízes indígenas da minha mulher ajudam pra caramba, porque não, eu falei: "I am from Brazil. I like William, he's very good." Aí me salvou. Mas eu acho que 16 foi a auge, né? Aí é o momento que você tem que reforçar. Não fez. Agora a gente vai entrar, para mim, o X da questão dos últimos anos, que é uma coisa nova no futebol inglês, nova, quer dizer, que não fazia muito parte do futebol inglês que eu conheci na juventude, que o objetivo do exercício é fazer dinheiro, né? Historicamente, o futebol inglês não era assim. Era baixo custo, uma baixa margem de lucro, de propósito. Aí, com a Premier League, tudo isso muda. E com o tempo, você tem a percepção que o objetivo é fazer dinheiro. Antes, isso não rolava. Você não era presidente de um clube para faturar. Você era presidente do clube pelo prestígio local que isso dava. Eu acho que dá para fazer uma comparação com o Arsenal nesse momento, porque o Arsenal passou por uma coisa muito parecida. O Arsenal investiu no estádio, né? Acho que Emirates abriu em 2006. No início do projeto, de verdade, o projeto de Arsenal era ter uma capacidade para revelar Manchester United, ganhar coisas. Só que duas coisas aconteceram. Crise financeira e o dinheiro de petróleo do Chelsea. Que essas duas coisas mudaram a coisa toda. Total. Então, o objetivo de Arsenal, caraca, não dá. A gente acabou de gastar uma fortuna com o estádio, não dá para competir com dinheiro de petróleo. Sabe qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é classificar para a Liga de Campeões todo ano. Obviamente, você não fala isso aberto para a torcida, né? Então, o Arsenal sofreu durante muitos anos e ano passado foi o primeiro ano quando começou a recuperar. Eu acho que Tottenham passou por uma coisa muito parecida, porque investiu no estádio, só foi lá uma vez, aquele jogo contra o Crystal Palace 2 meses atrás. O estádio é sensacional. De novo, duas coisas. É a entrada de mais dinheiro de petróleo, dinheiro de estados, né, Manchester City, Newcastle e tal. E outro é Covid, né? Você abre um estádio espetacular, não pode botar pessoas ali dentro. Então, o objetivo da coisa deixa de ser ganhar esportivamente e passa a ser lucrar, vira fornecedor de conteúdo, de documentário e tal. Pochettino, para mim, foi o arquiteto brilhante da tua própria demissão. Porque com muito pouco, sem contratações, ele rendeu tanto que justificou a decisão de não contratar. Só que no processo dinâmico assim, se você não está indo para frente, você está indo para trás. Então, esportivamente, o projeto não sustentava mais. E além disso, e aí a comparação com o Arsenal,
virou muito negativo para o nosso lado. Enquanto o Arsenal estava com um desempenho decepcionante, no campo, nunca traiu o clube que Arsene Wenger tinha construído. Sempre houve uma tentativa de seguir a linha de Arsene Wenger. Mas com Tottenham, com os 3 técnicos anteriores, o clube traiu totalmente a tua própria identidade. Então, além de não ganhar, e além de, na verdade, não entrar para ganhar, não representou a tua essência, que para mim é um dos grandes objetivos de um clube de futebol. Então, eu acho que não foi somente temporada passada, mas tinha sido 4, até 5 temporadas muito ruins de um clube onde o objetivo era lucrar em detrimento de um projeto esportivo. É por isso eu acho que a coisa virou tão ruim. É minha esperança, vocês falaram antes que não pode piorar. Para mim, eu acho que Postecoglou tem um entendimento disso. A coisa mais importante agora é a recapturação da identidade. Faz sentido? Faz, e acho que até a escolha do técnico foi mais ou menos por esse lado, né? Voltar Sim. um futebol um pouco mais ofensivo, de mais posse de bola. Carlinhos, na temporada passada aí, você queria falar alguma coisa também? Não, então, pelo que o Tim falou, né, eu sou companheiro, sou jornalista, né, companheiro de profissão dele, a gente tem que pegar os ganchos, né, para as perguntas, e aí queria aproveitar para perguntá-lo, né, no caso, já que ele falou do Postecoglou, né, se ele acha que foi o nome ideal, né, ou se ele, na opinião dele, deveria ter buscado outro nome, como Nagelsmann, por exemplo, que em certo momento foi colocado como, né, o grande desejo da diretoria, ou até mesmo o Luiz Henrique, que se dizia que ele estava se engraçando, né, porque o PSG queria ele, mas ele, não, peraí, minha prioridade é ir para um clube da Premier League. Queria saber sobre a sua opinião nesse sentido, se você acha que o Postecoglou foi o nome ideal ou se você preferia outro. Eu estava querendo o Luiz Henrique. Até porque eu acho que técnico tem que ser teimoso, né? Se você não é teimoso, né? Se você vai com a última coisa que você leu no jornal, tu não vai para lugar nenhum. Ele tem uma convicção com um jogo de posse de bola. Ver o Tottenham nos últimos anos sem meio de campo dói demais, né? O time, o clube de meio de campo. Então, os meios de campo que a gente estava colocando em campo nas últimas temporadas era para chorar. Com certeza isso ia mudar com ele. Postecoglou nunca trabalhou nesse nível, embora por onde ele passou deixou uma impressão muito boa. Talvez o Postecoglou tenha uma vantagem em cima de Luiz Henrique. Ele parece muito boa praça. Que eu acho importante também, né? Eu encontrei com ele muitos anos atrás, aquele mundial de clubes, no início de 2000, né? Que Corinthians acabou ganhando de Vasco da Gama, de pênaltis, lamento. Ele era técnico de South Melbourne, campeão de Oceania. Alguns meses antes, sorteio, acho que se não me engano era aqui no Rio, Copacabana Palace. Eu fui lá, ele estava lá para sorteio. Aí, um momento, eu levei ele para um orelhão dentro de hotel para fazer uma entrevista com o BBC. Enquanto ele estava falando, ele bateu a cabeça com uma força contra a coisa de orelhão. Ficou falando, né? Foi muito forte. Eu vi a expressão, o cara ouvindo não ia saber, né? Eu pensei, ponto para você, né? Profissional.
Então, obviamente, é um grande, grande desafio para ele. Ele nunca operou nesse nível. Então, nesse momento, nem ele sabe se ele é capaz de fazer. É muito bom ter alguém lá que não acha que ele está fazendo o clube um favor só porque ele está lá, né? Porque a marra do anterior, pelo amor de Deus. Eu estava, os três, né? Eu quase chorei quando o Mourinho veio. Não tem nada a ver. Nada a ver. Não entendi Espírito Santo, não entendi Conte, projeto tudo que estava lançando de tipo Juventus na Tamisa, eu achei um desastre e acabou sendo um desastre. Não tem nada a ver. Então, eu acho que Postecoglou entende onde ele está pisando e ele entende o que é o desafio dele. Ele tem que ganhar a torcida. A torcida está lá para ser conquistada. A torcida quer acreditar. Precisa ter alguma coisa para acreditar. Eu gostaria de ver mais opções do meio campo, né, porque eu acho que isso é muito importante na essência histórica do clube. Então, não teria sido minha primeira opção justamente por falta de currículo nesse nível, mas já que ele é boa praça e entende a identidade do clube, eu vou apoiar. Apoiar a gente tenta sempre. Vamos ver o que ele vai aprontar. Mas com os últimos 3 foi difícil, né? Porque eu lembro, eu reclamando no rádio, Mourinho, a gente em primeiro lugar. Eu ainda estava reclamando. Até porque não é se sustentar, né? Para ganhar campeonatos hoje em dia, Copas é um pouco diferente, né? Mas para ganhar, tu tem que arriscar mais do que ele é disposto a arriscar. Eu tenho muito respeito para o currículo dele, mas a não ser que ele se reinventar, ele já era, né? E faz bastante tempo. Cara, uma pessoa com a inteligência dele sempre é capaz de se reinventar. Se tem qualidade intelectual, sempre é capaz. Mas precisa reconhecer que tem uma necessidade de se reinventar. Nos últimos anos, eu vejo ele preso numa personagem que ele criou, né? Que o mundo é contra mim, o mundo é contra mim. Então, ele antigamente, ele estava pensando em estratégias para ganhar. Hoje em dia, ele pensa em estratégias para ter um desculpe depois. Não era juiz, né? Era tal jogador que não. Então antigamente era o mundo contra meu time, e agora é o mundo, é alguns do meu time contra mim. Então, eu acho que foi um desastre trazendo ele. Foi um desastre. Colocou o clube nos trilhos totalmente errados durante os anos subsequentes. Daí, a coisa mais importante do que qualquer colocação na tabela, a não ser que o time tem que lutar contra rebaixamento, que não imagino, mas a coisa para mim mais importante é a reconquista de identidade, que eu vejo como coisa de longo prazo. E Tim, não sei se você teve a oportunidade, a gente fez nosso primeiro jogo de pré-temporada contra o West Ham, acabamos perdendo 3-2, mas no intervalo já trocou 11 jogadores, estreou Vicário, Solomon, Madison, deu para ter alguns vislumbres do que o Ange está pensando para o time. A gente viu um time muito ofensivo, foram 30 chutes, né? Contra 4, e perdemos de 3-2, normal do Tottenham. E queria ver se você assistiu o jogo, o que você achou dessa primeira impressão do nosso time para essa temporada? Não, só lampejos, porque eu não acredito em comentarista de pré-temporada. É pré-temporada, né? O momento para julgar é a partir daqui a um mês, o jogo de Brentford. E logo depois disso aí, né? Por enquanto, é pré-temporada, é mais nada.
Então, isso é outra mudança, né? 20 anos atrás, 30 anos atrás, ninguém nem tinha como assistir o jogo pré-temporada, a não ser que você estava ali dentro do estádio. Então, tinha importância zero. É só para preparar. Então, eu vou reservar qualquer julgamento sobre a qualidade do jogo para início da temporada daqui a um mês. O Diego pediu a palavra também. Diga lá, Diego. Então, que acabou que agora a pré-temporada ela está servindo já até como um teste, né, Tim? Que a gente está vendo aí esses jogadores que voltaram de empréstimo, servindo até de teste para ele, para a gente ver quem vai ficar ou quem vai ser emprestado novamente, quem vai virar negócio de venda, né? Então acabou realmente, antigamente não valia tanto essa pré-temporada, mas hoje em dia é um teste definitivo mesmo para saber se o jogador fica ou não, né? Tanto é que o Lo Celso fez um gol, jogou bem, e a torcida já mudou a ideia sobre ele. Será que agora vai? Será que ele merece outra chance? Ou seja, apenas um jogo já pode ter mudado a ideia da torcida. Ou seja, tem mais 2 jogos, ele pode ir super bem e de repente acabar continuando no clube, né? Mas eu ia fazer uma pergunta até relacionada ainda à temporada passada. Queria que você falasse mais sobre 2 personagens principais da temporada passada, que a gente teve uma expectativa muito alta em cima deles e acabou não acontecendo, né? Que foi o Antônio Conte. Ele conseguiu a classificação para a gente para a Champions League, criou uma expectativa muito grande que a gente fosse ter uma temporada muito boa, até pelos reforços também que a gente pegou, né? Perisic, Richarlison, Bissouma, então foram nomes realmente muito bons na janela passada. E o do Richarlison também, que tinha uma expectativa muito grande também em cima dele. Ele começou bem também na Copa do Mundo e acabou também não rendendo no Tottenham. Se você acha que ele ainda pode render aqui pelo Tottenham ainda também, o que faltou para ele na temporada passada? Primeiro, vou voltar um pouco com o Lo Celso, porque eu acho que é emblemático das prioridades erradas do clube. Olha o que o Arsenal fez pré-temporada. Contrataram. No início da pré-temporada, ele tem uma pré-temporada inteiro para jogar com o Declan Rice, Havertz e tal, que eles contrataram, né? O que o Tottenham estava fazendo com o Lo Celso? Estava jogando poker de janela de transferência, né? Tentando pegar ele para o preço menor possível, então você acaba prolongando. Então quando ele chegou, final da janela, não houve pré-temporada, né? Final de janela, a temporada já começou, de maneira totalmente esportivamente, totalmente equivocada. Financeiramente poderia ter sido um pouco melhor, você se paga um pouco menos do que você ia pagar, mas aquela coisa de jogar poker assim tem muito mais a ver com prioridades financeiras do que prioridades esportivas. Aí ele vem, e logo depois o clube manda Pochettino embora, ele não cabe dentro do planejamento dos técnicos depois, que não quer jogar, não quer progredir com a bola pelo meio de campo, mas ele é um ótimo jogador. Eu acho que eu assisti todos os jogos que ele faz com a seleção argentina. O entendimento que ele tem com o Messi é inacreditável, né? O argentino lutou um pouco para substituí-lo durante a Copa, quando ele lesionou, né? E quando ele voltou, os amistosos depois, a primeira coisa que ele fez, combinação de passes com Messi marca um gol, olha diretamente para ele. Cara, Messi adora jogar com ele. É muito triste. Então a solução é a gente trazer o Messi, né? Isso, eu já argumentei isso várias vezes. Ninguém me deu ouvidos. Então, é um jogador, eu acho que dentro a tradição do clube, eu sempre ficava decepcionado que ele e Harry Kane não conseguiu fazer uma relação melhor. Mas também Lo Celso, ele não é muito rápido. Então, se você joga ele muito adiantado, a marcação é mais dura, é difícil para ele
entrar no jogo. Não sei agora com o Maddison se ele vai ter espaço, mas vamos ver. Conte eu nunca acreditei. Nunca. Eu acho que o estilo dele já era. E também, a maneira que ele joga, as tuas alas têm que ser fodas. Né? Porque eles têm a responsabilidade toda. A gente não tem alas assim. Né? Tem poucos alas. É uma posição um pouco difícil, né? Porque alas sempre tem um perigo de ser atacante quando tu está defendendo, é um defensor quando tu está atacando. Né? As alas que ele trouxe não eram adequadas para a tarefa e a importância dado em cima dele. Então, nunca confiei. Nunca. Richarlison, eu não entendi a contratação. Porque final da temporada antes que ele chegou, o aspecto do time que estava funcionando muito bem foram os 3 na frente. Né? Então, quando ele foi contratado, você pensa, onde ele vai caber? Né? Um lugar que ele nunca vai caber é Harry Kane. Nunca. Porque Kane é 9, ele é 10, né? Ele recua muito bem, a visão do jogo que ele tem. Richarlison é aquele cavalo de corrida que só olha para o gol. Só. Tem virtudes, mas as virtudes dele são isso aí. Então, o lugar dele é o lugar de som. Já tem som, obviamente. Né? É bom ter elenco, mas também, se você vai gastar tanto, deveria ser uma posição que você realmente precisa reforçar. Então, eu nunca entendi onde ele ia caber. Agora, cabe a Postecoglou achar uma maneira de aproveitá-lo. Mas dentro do sistema que a gente estava jogando quando contratou, eu não entendi a necessidade. Até sobre valor de contratação, a gente sempre está pedindo zagueiro. E o zagueiro que é bom nunca vem. Inclusive, nessa janela, a gente parecia que estava tudo certo com o Van de Ven. O Daniel Levy deu uma brecada no negócio para tentar pegar o Tapsoba, e se for ver a verdade, na verdade ele tinha que trazer os dois. Né? A zaga está muito deficitária, só tem o Romero. Tem gente que gosta de Romero mais do que eu, né? Eu acho ele bom, mas eu não acho ele sensacional. Eu acho que, embora ele ganhou a Copa do Mundo, eu acho dificilmente ele teria vaga na seleção brasileira. Na verdade, no Tottenham só tem ele de zagueiro, mais ou menos. Uhum. O Dyer e Sanches estão enfrentando dificuldades com a bola, né? Terríveis, falham muito. Inclusive, uma pergunta do Eu diria Patrick. Que esse problema com a bola já vem de alguns anos, né? Acho que não é só da última temporada, não. Inclusive, uma pergunta de um fã nosso, o Patrick perguntou por que, se você tem alguma opinião, ele acha que o pessoal pega mais no pé do Sanches do que do Dyer por pode ser. xenofobia ou racismo, alguma coisa assim. Você acha eu acho que os erros do Sanches são muito, visíveis, né? Ele é veloz, ele tem isso, mas ele não desenvolveu na maneira que a gente estava esperando. Eu tinha visto bastante dele, né? Atlético Nacional, um pouquinho de Ajax. Eu acho que ele foi muito mais um zagueiro para Pochettino do que um zagueiro para quem veio depois. Porque o grande virtude que ele tem, ele não é lento. Então, se você vai defender mais alto no campo, pelo menos ele tem um pouco de velocidade de recuperação. Com os técnicos depois, que quer defender mais perto do gol, aí mostra muito mais os defeitos dele do que a virtude. E Dyer também, eu acho que um jogador que... Eu acho que ele não estava bom o suficiente. Boa praça, bom jogador, mas nunca exatamente no nível solicitado. E tá lá tempo demais. Então, eu acho que tá no momento para uma renovação. Realmente.
está com problemas isso vai ser o problema para Postecoglou, né? Porque em comparação com Celtic na temporada passada, né, aí ele pode assumir grandes riscos, porque o adversário é muito mais fraco do que o time dele, com Celtic. No Premier League, margem de erro é muito, muito menos. Então, isso é o setor do time que preocupa um pouco, com goleiro novo também, né? A solidez defensiva preocupa, porque a gente espera que ele vai jogar numa forma que assume riscos. Então, ele precisa achar uma solidez preparada para tal. Eu acho que não vai ser fácil. E depois de uma temporada com a defesa tão ruim, né, Tim? A gente teve uma das piores defesas aí da Premier League na temporada passada. Mesmo com o time até na parte de cima da tabela, a gente via o Tottenham com a defesa entre as piores do campeonato. Sim. Era impressionante isso. Com 3 zagueiros e 2 volantes defensivos. Pois é, 3 zagueiros, 2 volantes, e a gente com a campanha razoavelmente boa, se a gente pensar que a gente ficou boa parte do campeonato ali na 4ª colocação. E mesmo assim a gente tomava uma quantidade de gols absurda. Uhum. Então, assim, tá faltando um foco também da diretoria nessa janela em relação à defesa, né? Porque a gente já esperava uma rapidez maior para resolver esse problema, justamente porque foi o maior problema da temporada passada e assim, a gente já começou a pré-temporada, já começou os jogos e a gente continua com a mesma defesa e foi só ter o primeiro jogo que a gente viu os mesmos problemas acontecendo. O West Ham atacou, deu 4 chutes pro gol e a gente tomou 3 gols, 2 deles com bola aérea, né? Então, assim, os mesmos problemas continuam e eles não vão mudar se a gente não conseguir fazer essa mudança na defesa, né? Os problemas vão ficar mais evidentes até com o modelo de jogo mais com defesa atuando de uma maneira mais alta. O fato que não se desdobrou para reforçar joga a luz sobre as prioridades de quem é dono de clube, né? Qual é a prioridade? A prioridade é conquista esportiva ou a prioridade é faturar? Infelizmente, mais uma vez, a comparação com o Arsenal, a maneira que o Arsenal identificou, já contratou, tem ali dentro, a comparação é negativa para nós. Aproveitando que você tocou nesse assunto que a prioridade é maior financeira do que o resultado em campo, você acha que o Levy vai deixar passar a chance de vender o Kane agora ou você acha que ele vai bater o pé? Não sei, porque aí talvez com o lado mais cínico ele está esperando até vende todas as canetas para a temporada, depois ele vai vender, né? Tomara que não. O meu feeling, que não é baseado em absolutamente nada, é somente um palpite muito vazio, é que Kane quer ficar. Mas ele vai ficar desconfiando. Então, vamos ver. Eu quero ver uma coisa aqui para acreditar, senão eu vou me mandar. Foi sensacional ver ele dentro do estádio, é diferente. Dentro do estádio é diferente, especialmente no estádio lá, quando, em comparação com Maraca, por exemplo, você está muito perto. É sensacional como o estádio é muito grande, muito íntimo, da mesma maneira. É maravilhoso. Mas a maneira que Kane está sempre ligado no jogo, né? Você veja, ele sempre sabe o que ele vai fazer com a bola quando chega. Ele sempre está ciente das opções, porque ele está olhando o tempo todo, né? Tem coisas que você veja muito mais claramente dentro do estádio do que assistindo na televisão. E até sobre esse jogo aí que você citou do Crystal Palace, né? Queria te agradecer também por ter citado a gente, participou lá da entrevista lá do clube. Tinha alguns torcedores nossos lá no estádio. Bom. Que a gente fez um tour e foi uma galera para lá para ver esse jogo. E a galera escutou lá você citando a gente lá na entrevista também lá do clube. E queria pegar esse gancho aí em relação ao Levy também. O que você acha em relação a ele? Você acha que já deu o tempo dele, é hora mesmo dele sair? A torcida fez grande protesto agora nessa última temporada
pedindo a saída dele? Você acha que deu o tempo dele no clube, é hora de partir para uma outra, ou você acha que ele fez um bom trabalho, dá para permanecer? Não sei. Uma coisa que eu sempre adorei do clube. Normalmente, quando um ex-jogador volta, normalmente em futebol, é quase lei de futebol, né? A torcida vai, ex-jogador, né? Eu estava vendo o Botafogo, Bragantino outro dia, Fernandes volta e a torcida estava vaiando. O Tottenham nunca foi assim, né? Era sempre quem voltava era muito querido, né? Recebeu muito carinho da torcida. Eu sempre adorava isso com o diferencial, né? Eu vi isso tantas vezes na juventude e tal. Eu lembro a última vez que, por causa de pandemia, eu quase não voltei. Mas eu estava lá em final de 2017, sorteio da Copa do Mundo, voltei para Londres. Estava Wembley ainda, Peter Crouch voltou com Stoke. A torcida adorava, amava, foi sensacional. Para mim, isso é um grande diferencial do Tottenham. Então, as vaias que eu não gosto, eu entendo que a coisa chegou, mas o que aconteceu com Sanchez, eu não gostei. Eu nunca quero chegar lá, né? Posso vaiar os técnicos, sim, porque não foram as minhas opções, minhas preferidas. Você pode vaiar quem é dono de clube, mas não vira contra os jogadores. Eu não gosto disso. Isso para mim é desumano. Com certeza joga contra o próprio time, né? A gente vê muito no Brasil, às vezes sei. até categoria de base, o cara tá começando e a torcida já tá pegando no pé, falando que não sabe jogar. Você acaba jogando contra o seu próprio time quando você faz isso. E Tim, vamos lá. O que você está esperando do Tottenham para a próxima temporada? A única coisa que eu quero é que a recapturação de identidade. Se a gente joga numa forma que a torcida entende que se a gente está sentindo representado, pode terminar nono lugar, eu vou ficar feliz. Porque eu acho que o caminho para voltar onde o clube estava em 16 é um caminho longo. Vai levar tempo. Então, nono lugar, mas sendo Tottenham, para mim, é progresso. Em cima de qualquer coisa que aconteceu nos últimos 3, 4 anos. Porque eu acho que a gente estava num caminho de declínio. Eu não vejo solução rápida, até porque com o dinheiro dos estados, dinheiro de petróleo, é muito difícil competir com isso. É muito, muito difícil. A gente não tem obrigação de vencer isso aí. A única coisa que a gente tem obrigação é se sentir representado. E nos últimos quatro anos, eu não me senti representado pelo time. Isso, para mim, é o objetivo primário de um clube de futebol. Faz a torcida, a tua comunidade se sentir representado. Então, isso, para mim, é primordial. É a prioridade. Ganhar uma Copa aqui ou ali seria sensacional. Mas, nono lugar, a identidade do Tottenham, para mim, seria suficiente. Aproveitando o Luan Vini, ele também tinha perguntado sobre a próxima temporada. E o Gustavo de Almada perguntou se você acha que o Newcastle tem chances de tirar o Tottenham do Big Six. Claro, claro. Sem menor dúvida. O projeto é muito sólido, muito bem feito. Sim, não, eu acho que infelizmente, eu acho que isso não vai acontecer porque já aconteceu. E Tim, você como um torcedor, né, já de berço do Tottenham, como você vê também essa mudança de expectativa que era de antigamente para hoje, né? Hoje acredito que a cobrança por títulos do Tottenham aumentou muito, a cobrança por estar sempre disputando a Champions League também
aumentou bastante. Você vê também uma grande diferença também do patamar do clube de anos atrás para hoje em dia? Eu acho que, por enquanto, a cobrança por títulos é um pouco menos do que era, tipo, 2 anos atrás. Porque, de novo, eu volto para aquela coisa de perda de identidade. Eu acho que talvez isso é uma coisa de pessoas da minha idade, né? Que a gente cresceu com uma certa noção do que era Tottenham, o que Tottenham estava lá para representar. Mas eu sei que com pessoas da minha idade, a gente quer jogar como a gente. Isso, nesse momento, eu vejo isso como mais importante do que um título. Eu vejo jogar bem, para mim é um valor em si, mas também eu acho que no longo prazo é o melhor caminho de levar para o títulos. Mas com o elenco que tem, isso vai levar um pouco de tempo, vai levar algumas janelas. É importante que o clube reconquista um pouco de credibilidade. Isso é um projeto interessante, capaz de atrair grandes jogadores. E para mim, tudo passa pela reconquista de identidade, que para mim, friso mais uma vez, é, nos próximos anos, mais importante do que títulos. Vai lá, Carlinhos. Vai lá. Beleza. Não, Tim, queria saber com relação a se você acha que teve uma mudança de comportamento até com a torcida britânica, porque aqui no Brasil, né, claro, a nossa cultura é um pouco diferente, obviamente, né, da inglesa. Você acha que, vamos dizer assim, usar entre aspas, né, trazendo aqui para o nosso cenário, para o nosso contexto, você acha que houve uma mudança de comportamento da torcida britânica? Ela deixou de ser, podemos dizer assim, omissa, entre aspas, com relação à própria diretoria, alguns erros em si, porque, como o Castanha falou, né, já tem algum tempo que nós vemos protestos, inclusive na porta do CT. E além disso, né, você falou do Postecoglou, né, que ele é boa praça, só tem um detalhe, né, ele é vascaíno, então por isso que ele é boa praça, todo vascaíno é gente boa, não tem jeito. Mas enfim, é aquilo, você até citou uma outra pergunta junto, que ele nunca treinou um time desse nível do Tottenham. Será que ele não teria sido uma escolha, por exemplo, você não tem receio dele ter sido escolhido para ser um fantoche da diretoria? Não, acho que não é fantoche. Eu acho que ele tem idade suficiente para ser seu próprio homem, né? Eu acho que ele tem uma força de personalidade, porque se você é de Austrália, o Celtic é um grande clube, né? Celtic é um gigante. O primeiro clube da norte da Europa para ganhar o título da Europa era Celtic, em 67. Celtic é gigante. Tem uma tradição inacreditável, Celtic. Se você é de Austrália, sem tradição, e você entra no Celtic, isso é um salto muito grande, né? Isso é para poucos. Mas ele lidou com isso de uma forma muito boa. A minha dúvida não é somente que ele nunca treinou um time desse nível e que ele nunca enfrentou rivais desse nível. Então, as estragas que o adversário é capaz de fazer para a defesa dele, e isso é a dúvida que eu tenho. Em relação à torcida, não sei porque eu estou fora há 29 anos, né? Então, desde que eu estou fora, tem gerações de torcedores também. Eu não sei como eles pensam, sabe? Eu sei como a minha geração pensa, porque eu sei a tradição que minha geração deu e curtiu, né? Eu sei como ver o meio campo que a gente colocou
nas últimas temporadas, para quem cresceu, eu sou jovem demais. É bom ser jovem demais para algumas coisas. Eu sou jovem demais para o time de 61, mas eu cresci ouvindo o meio campo sensacional. E pode até ser que o meu campo de 51 foi o time com uma linha conceitual, foi mais impressionante ainda. Mas eu sempre lembro de grande meios de campo. Era um time de grande meios de campo. Eu não sei se a geração atual tem a noção disso. Não sei. Eu não sei. Para descobrir isso, tem que achar um jeito de tirar eles do celular para uma conversa, mas isso aí é muito difícil. Os nossos são bem animados. E Tim, pegando até um gancho do que você está falando aí, né, sobre o passado, tem aqui a Cíntia Silva, ela mandou a pergunta seguinte, ela falou que era vizinha sua de bairro, que sempre esbarra com você na rua, e ela perguntou como que você passou a torcer para o Tottenham e como que você costumava acompanhar o Tottenham na época, se frequentava o estádio, como que era? Eu cresci tipo arredores de Londres. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea Alemã fez um grande favor de bombardear a cidade, obrigar uma reconstrução. Então, onde eu cresci, tem uns centros chamados Cidades Novas. Onde eu cresci do trem, colado com Watford, do trem para centro de Londres, tipo 25 minutos. Muita gente de lá saíram do Tottenham. Meu pai era torcedor do Tottenham. Embora o meu pai era muito mais jogador do que torcedor. Muito mais. Ele era, hoje em dia seria semi-profissional, né? Na época eu, com o primeiro filho, eu tinha meio obrigação de jogar bem, né? Nunca consegui. O meu pai era canhoto rápido, eu era destro e lento. Então, ele ia me assistir jogando, balançando a cabeça. Então, sabia desse tamanho que não ia ser jogador de futebol. Então, meu pai me apresentou futebol, me apresentou o Tottenham. Era difícil. Eu fui, como criança, poucas vezes, por dois motivos. O meu pai, ele trabalhava naquela fase da vida dele num tipo de loja, tipo Casas Bahia. Sempre trabalhava sábados, os jogos eram sempre sábados, né? Então, era difícil. E quando ele me levava, o ambiente, na década de 70, o ambiente era barra pesada. Era barra pesada, né? E também era muito tempo de barra pesada, porque se você vai de metrô, do metrô mais próximo, do Seven Sisters, Tottenham High Road, é muito. Então, tu tem muito tempo para observar, né? O ambiente dentro do estádio tinha mudado totalmente, né? A grande época dele de ir foi 50, 60, início de 60. 15 anos mais tarde, quando ele me levou, a cultura tinha mudado totalmente. A violência, gangue. Antigamente, o cara sempre foi com o pai dele, né? Chegando no final da década de 60, início de 70, o cara não ia mais com o pai dele. Ele ia com um grupinho. Foi a época dos skinheads. Infiltraram o futebol. Era barra pesada. Embora tinha bastante teatro na violência também. Então, ele me levava pouco, porque ele ele estava trabalhando, e também ele detestava o ambiente. Ele detestava. Ele adorava futebol, mas ele passou a detestar o ambiente dentro do estádio naquela época. Quando eu cresci um pouco, foram os anos em que a música estava fervendo na Inglaterra.
música e futebol naquela época era totalmente distinto. O futebol era muito quadrado em comparação com o que estava acontecendo com punk e os anos depois. Eu tocava numa banda, então o dinheiro que eu ganhava distribuindo os jornais cedo de manhã, antes de ir para a escola, ia tudo para coisas da banda e eu perdi um pouco de interesse. Então, eu ia, mas com pouca frequência. A coisa que me fez apaixonar tudo de novo, de redescobrir a paixão da infância, foi a Copa de 86. Eu estava com 21 anos na época, eu estava na faculdade. Eu nunca tinha saído do país, mas a Copa, a faculdade, cheia de pessoas de outras partes do mundo, fascinante, né? Eu lembro assistindo o jogo quando o Brasil foi eliminado contra a França, e tinha muitos brasileiros que estavam lá na faculdade. Eu apaixonei para a coisa toda de novo. A temporada seguinte, 86, 87, o time é um dos meus times preferidos do Tottenham. É muito Tottenham, aquele time, porque estava na luta para tudo, né? Para ganhar o campeonato, para ganhar as duas Copas, e acabou com nada. Mas foi um time sensacional. Foi um time que explicitamente foi uma continuação do Mundial de 86. Aquela Copa, França, que chegou nos semifinais, jogou com 5 no meio de campo. Um atacante e 5 de meio campo. Com grande fluidez. E a temporada depois, o Tottenham estava fazendo exatamente isso. Então, era a partir daí, e me apaixonei de novo. Então, a época que eu mais frequentava o estádio, disso, 86 até eu mudei para o Brasil, 94. Aí eu perdi quase nada daqueles anos. Sim, grande time. Jogou como nunca, perdeu como sempre. Sim. É a história do Tottenham. Pessoal, vamos. Já estamos com 1 hora aí de podcast, então vamos tentar liberar o Tim. Tim, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por ter falado. A torcida do Tottenham, creio que a maioria acompanha você também, porque torce para o Tottenham, obviamente. Já teve nos encontros com o pessoal aí do Rio, já trombou a galera, gente boa, ganhando do United. Invadindo o encontro do United, inclusive. Sim. A gente queria agradecer a sua participação, Tim. Grande prazer. Obrigado por me aturar. Imagina, Carlinhos, valeu, brigadão para você também. Quer deixar sua última impressão? O Tottenham, o próximo jogo é o Leicester, no fim de semana. Eu não sei o que virou do Leicester depois. Vamos ver, né? A galera tá indo embora, o Barnes agora negociando muito próximo do Newcastle também, né? Já tem a gente pegou o Maddison, né? Então é aquilo. Tem alguns bons jogadores, né? Ricardo Pereira também. Vamos ver se vai continuar, se vai sair. Mas enfim, queria agradecer, né? Claro, o Tim, o cara que eu sempre assisto ali, né? Eu sou como é que eu posso dizer? Espectador assíduo, né? Do Redação, e ele sempre vê-lo lá, acompanha também, sigo no Instagram. Então, pô, como você falou, um cara elegante, pô, os figurinos dele, cara, eu falo, caraca, que homem Inclusive, elegante, essa semana, cara. a Alicia Klein tirou a foto até do sapato dele para postar. Eu tenho que fazer alguma coisa para disfarçar a falta de conteúdo. Então, se tá falando de figurino, eu já tô ganhando. Tá ótimo. Mas é isso, queria agradecer e dizer que sou muito fã do seu trabalho, acompanho sempre que possível. Claro que mais lá no Redação. Meu querido presidente Castanha, seus comentários finais. Então, eu queria até falar, ia fazer a pergunta também para o Tim em relação a esse encontro lá em Copacabana, né, que foi legal demais. Eu não sei se ele já sabia que tinha essa quantidade também de torcedores do Tottenham aqui no Brasil. O pessoal... Chegou lá em Copacabana, a gente invadiu lá o evento deles, invadiu em boa parte, porque a gente tinha pedido autorização também para o Manchester também para a gente poder ir para o evento. A gente sabia que o Manchester não tinha um quantitativo de torcida para encher também o evento, então eles também colaboraram para a gente poder comparecer e preencher mais o espaço também lá do evento. Mas assim, foi como ele ficou sabendo, né?
E Foi um como ele ficou encontro muito sabendo bacana, também, né? porque o Tottenham acabou ganhando também, então a gente fez uma festa, fez uma bagunça danada lá. E eu lembro do Tim lá também, vibrando muito também, lá na areia, segurou nosso banner lá, tirou foto, e foi uma farra aquele dia, né, Tim? O pessoal do United, eles ficaram muito impressionados com a tua organização. Até, tipo, a educação de pedir, podemos. Depois, o pessoal lá de marketing do United estava falando, olha, só não tem que fazer uma coisa com isso, né? Tem que fazer. Se tem essa ligação tão forte, tem que trabalhar um pouco com isso aí. É isso aí, moçada. Lembrando, só agradecendo mais uma vez aos três, obrigado pela participação. Lembrando, Copa do Mundo Feminina começou, o Tottenham tem 7 mulheres representando o Tottenham na Copa do Mundo. E o quiz, para ver se vocês estão espertos. Qual é o time que tem mais jogadoras do Tottenham? Não sei. Agora, me conta. O time que tem mais jogadoras do Tottenham é a Jamaica. Tá. Sim. Tem a ver. Sim. Tem 2 jamaicanas que jogam, 2 jogadoras do Tottenham que estão na seleção da Jamaica. A Inglaterra tem só uma que chama England, inclusive. Nossa BF England está na seleção da Inglaterra. Joga muito ela, joga muito. Mas agradeço e nos sigam nas redes sociais, tudo é Brasil Spurs, o nosso podcast está voltando, Instagram, Twitter, a galera que gosta de entrar no grupo de WhatsApp para falar que o Pedro vai substituir o Kane, entra nos grupos nacionais, pede a Arrascaeta para jogar com o Madison, os caras são assim nos grupos. Então agradeço aí, nos sigam nas redes e a galera que gosta do Tottenham tem os grupos do WhatsApp regionais aí, pode pedir para o pessoal incluir que a gente está sempre junto lá nos grupos comentando, debatendo. Valeu, pessoal, obrigadão.